justiça e injustiça, esse assunto tem tudo a ver com a segunda reportagem da série Crimes Sem Solução. Hoje, na segunda reportagem, nós vamos mostrar um caso que está envolto em um mistério. Um bebê abandonado, um casal desaparecido e a suspeita de duplo homicídio. Um caso que nunca foi totalmente esclarecido, apesar dos suspeitos terem sido presos e um deles ter morrido na cadeia. Um caso que, desde que eu cheguei aqui, foi uma das reportagens mais pedidas pelos telespectadores para que a gente contasse aqui no Cidade Alerta. Parece que as pessoas têm medo de falar, muita gente tem medo de se expor. A região tomada pelo medo. Mas a gente deixou uma pergunta. Afinal, o que aconteceu com o casal de Goiuerê, Cauane Cleve e Rubens Biguete? Eles foram realmente assassinados? Essa é a história que a gente vai relembrar agora. A reportagem é minha. É série especial. É Cidade Alerta, Maringá. Coloca no ar. Um assunto tomou conta das manchetes dos principais telejornais no Paraná e em todo o país. Atenção você que está chegando agora de todo o Brasil. A polícia continua as buscas pelo casal desaparecido. O detalhe é que o carro deles foi encontrado carbonizado. Mais uma pessoa foi presa, hein? Acho que já é 5 presos. Um caso que, mesmo após quase 2 anos, ainda continua sem uma resposta. O que aconteceu com Cauane Cleve, de 23 anos, e o marido dela, Rubens Biguete Júnior, de 29? Para entender esse mistério que ainda hoje desafia a polícia, precisamos pegar a estrada rumo a Goiuerê, noroeste do estado do Paraná, cidade a cerca de 160 quilômetros de Maringá, e voltar no tempo. 3 de agosto de 2020, um bebê de poucos meses é deixado em uma calçada em frente a uma residência em um dos bairros da cidade. Levado a um pronto-socorro, o bebê passou por uma avaliação médica. A criança não tinha nenhum ferimento. O conselho tutelar foi chamado e a polícia civil acionada para descobrir por que aquele menino havia sido abandonado. Mas o que a polícia não sabia era que por trás desse mistério havia algo muito maior e que desafiaria os investigadores. A notícia do bebê encontrado se espalhou pela cidade. Logo, a avó materna da criança ficou sabendo e, sem ter notícias da filha e do genro, foi até a delegacia e reconheceu o bebê. Começou assim, as redes sociais, igual você disse, cidade pequena. As redes sociais, criança abandonada, e eu falei, eu até passei mais ou menos, né, pelo um comentário ali, vi que falava sobre uma criança abandonada, mas também não dei muito, né. Aí começou a nossa, né, a minha irmã começou a me mandar mensagem, Leia, o Cauã foi abandonado. Eu falei, como assim o Cauã abandonado? Aí meu coração já... Eu vi todo mundo, tava a polícia, tava o conselho tutelar. Aí quando eu peguei ele tinha 4 meses, gente. Ele era prematuro, ele era uma coisinha pequenininha. Quando eu pus ele aqui em mim, era como se eu tivesse sentido, sabe? O cheirinho. Aí ele parou. Ele parou assim, os lábios estavam bem inchados, o nariz inchado, os olhinhos estavam bem inchados de tanto chorar. E ele parou, eu coloquei ele, né? Tava com o ar da caminhoneta ligado, coloquei ele lá dentro, no colo do meu filho. Assinei todos os papéis e ali eu já parti atrás da minha filha. Porque eu sabia, meu coração já sabia que alguma coisa não estava legal. Com a identificação da criança, a polícia começou a trabalhar para descobrir onde estavam os pais do bebê, Cauane Cleve e o marido Rubens Biguete. Teriam sido eles, os próprios pais, a abandonar o filho no meio da rua? O
dia seguinte, enquanto a polícia fazia buscas pelo casal, mais um capítulo dessa história trágica começou a ser escrito. O carro da família foi encontrado carbonizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Goiuerê. O veículo, totalmente queimado, estava em uma estrada na área rural no município de Moreira Salles. A única identificação, a placa do carro. Foi acionada a criminalística, a Polícia Civil, para poder colher todos os elementos necessários para a elucidação. A família não conseguiu contato nenhum via telefone ou por outro qualquer meio. A família não tem notícia nenhuma do casal, né? Então, até o momento estão desaparecidos, a gente não sabe o que aconteceu. Noticiam que o casal vinha sofrendo ameaças, mas essas coisas também não foram confirmadas. Então, nós estamos investigando ainda. Mas dentro do veículo, a mãe de Cauane encontrou alguns pertences, ligando a filha, Rubens Biguete, e a criança abandonada. Quando cheguei lá, eu vi a bolsa. Ela tinha acabado de comprar uma bolsa para o neném, né? E tinha os pedaços da bolsa voados por todo lugar. O celular que eu tinha arrumado para ela estava no chão do carro. A mamadeira do seu. Tudo, mamadeira, litrinho de água, porque ela tinha um cuidado muito grande com o Cauã, sabe? Isso você viu na hora e reconheceu? Sim, na hora. Eu já sabia que era dela ali. Não precisava da identificação do carro para saber que ali era o carro do seu genro? Resto de coisa de maquiagem ali no chão. Então estava tudo ali. Estava tudo no carro. Cauane Cleve e o marido tinham passagens pela polícia. Ela por posse ilegal de arma e Rubens Biguete por roubo e furto. Mas teriam eles motivos para fugir, abandonar o filho e queimar o carro? Para a família, nunca, nunca. Ela jamais faria isso. Ela jamais faria isso. Sabe? Nunca. Isso nunca. Doente e acamado, o pai de Rubens, que dependia do filho na época, entrou em desespero com a ausência do rapaz. Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Oh, meu Nosso Senhor! Desde o início das investigações, o caso já foi tratado como duplo homicídio. Muito pouco provável, depois de tanto tempo sem nenhum tipo de contato com a família, nenhum tipo de movimentação financeira, muito pouco provável, improvável que esse casal ainda esteja vivo. Na mesma semana que o bebê foi abandonado e o carro da família encontrado incendiado, parentes de Cauane e Rubens denunciaram à polícia uma invasão à residência do casal, que estava desaparecido. Joias, roupas, perfumes e eletroeletrônicos. Tudo foi roubado pelos criminosos. E o que parecia ser um crime sem relação nenhuma com o sumiço de Cauane e Rubens, acabou revelando uma trama que envolvia uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas na região. Todos supostamente envolvidos com o desaparecimento do casal. Durante as investigações, a polícia prendeu Suziane Ferreira dos Santos, de 23 anos. A jovem era amiga de Cauane. O casal desaparecido morava aqui exatamente nesta casa. Já Suziane era vizinha. Morava aqui em frente, nessa outra residência, junto com o marido, Jonathan Cavalcante, o Dionim. O que aconteceu foi que, dias antes do desaparecimento do casal, Dionim foi preso pela polícia, acusado de ser o chefe do tráfico de drogas aqui na região. Em mensagens obtidas no celular de Suziane, ela dizia que Cauane e Rubens eram os responsáveis por ter denunciado o marido dela à polícia, resultando na prisão do rapaz, acusado de tráfico de drogas. Nas conversas obtidas pela nossa equipe na época, Suziane afirma para uma outra pessoa que os vizinhos Cauane e Rubens foram os responsáveis pela denúncia que levou a polícia à casa dela. Mensagens recuperadas no celular da principal suspeita de ser a mandante do crime trazem revelações importantes sobre a investigação da Polícia Civil.
Suziane Ferreira dos Santos, de 23 anos, trocou mensagens reclamando de Cauane e Rubens. Suziane dizia ter certeza que Cauane havia denunciado à polícia militar que na casa tinha drogas e que o marido de Suziane foi preso por conta disso. Em outro trecho, a confirmação de que Suziane e os comparsas queriam a morte do casal a todo custo. Nessa conversa com um dos suspeitos de ser o executor, diz o seguinte: esses daí eu vou beber o sangue com gosto, X9 safados. A troca de mensagens continua. Suziane e o suspeito arquitetam de surpreender o casal no Jardim J, em referência ao Jardim Universitário na cidade de Goiôerê. E que só não matou o casal antes porque não tinha encontrado ninguém para fazer isso. As mensagens obtidas pela polícia só confirmaram o que a mãe de Cauane já pensava desde o início das investigações, de que Suziane era a mandante do crime. Eu já sabia desde a primeira noite quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Da primeira noite já sabia. Porque quando eu peguei o neném e deixei o neném com a minha mãe aqui na minha casa e fui na casa dela, pedi para o meu filho pular o muro, entrar na casa dela, olhar, tá? Porque até essa hora não estava arrombada a casa. Entrou dentro da casa dela, eu já estava olhando para a casa da Suziane e eu já sabia que era a Suziane. Tá? Eu já sabia que era ela, porque a Cauane já vinha reclamando, a Cauane já vinha falando: mãe, eu não aguento Suziane mais, mãe, eu não aguento. Eu já tinha falado: filha, vamos sair daí. Mas nunca imaginei que ia chegar numa situação dessa. Mas todo momento eu já sabia que era Suziane. Além da suspeita de que o casal desaparecido havia denunciado o tráfico de drogas na região, Suziane parecia ter inveja de Cauane. Usava as mesmas roupas, colares e brincos, tudo para se parecer com ela. Ela tinha a capacidade de ligar na loja, perguntar se a Cauane tinha comprado tal roupa que ela queria igual. Ela fez isso, ela fazia isso, entendeu? Ela tinha muita inveja da sua filha? Tinha sim, tinha muita inveja. Não só inveja, mas a gente mostrava assim que o interesse no Rubinho, ela tinha sim interesse no Rubinho, entendeu? Ela tinha interesse. Mesmo ela sendo casada? Sim. E se existe um ditado que diz que coração de mãe não se engana, o da mãe de Cauane estava 100% coberto de razão. Cauê, a história não para por aí. A equipe do Cidade Alerta não ia deixar você sem as respostas do porquê a mãe de Cauane estava coberta de razão. Coração de mãe não se engana. Antes, deixa eu só chamar o Antônio do Solucionador, que ele tem um recado.